Fala galerinha massa do canal do YouTube, olha só cara, vai ser uma transformação aí nesse cara lindo ó. Lembra da o Beato com lâmina da JRL e o motor de 7000 RPM? Pois é essa máquina aí que eu vou fazer esse corte cara. Lâmina da JRL, né? Ficou muito solta cara, muito livre, tá certo? E vou colocá-la em prática, tá? Vou trabalhar com essa máquina no corte lateral inteiro, tá certo? Como já mencionei, tá? Pente 1,5 na alta. Vê só a limpeza. A lâmina em si já é top. Com a máquina potente, meu irmão, você é louco. Fica mostrona, cara. Mas como eu falei, eu tô fazendo só a troca, galera. Eu não vou pegar essa máquina como minha máquina principal, tá certo? Por que, Gutinho, você não pega? Porque, cara, quanto maior a aceleração do motor, eu tenho a trabalhar mais acelerado, concorda? Se a máquina a rotação é pouca, você trabalha devagar. Se a aceleração é alta, você vai tentar trabalhar rapidamente e eu não tenho experiência muito boa. Sabe por quê? Porque você acaba deixando muito detalhezinho, tá? Para fazer polimento no final. É uma opinião minha, tá certo? Então eu prefiro fazer essa limpeza, trabalhar com os pentes mais alto para fazer a limpeza e o encaixe dessa aresta. A parte de baixo, depois dessa limpeza, eu gosto de utilizar outra máquina, tá certo? Mas quero mostrar especialmente essa na prática e com a lâmina da JRL. Então foca aí que esse fade é sem frescura, mano. Não tem enrolação, tá? Aqui a gente não enrola. Então perceba aí que após isso aí, já vem fazendo a marcação com a lâmina da JRL, esse motor de 7200 RPM, cara. Máquina foda, muito forte, mano. Mas, como eu falei, eu não gosto de trabalhar acelerado demais, cara. Então, após essa marcação aí, tá, da zero, venho com zero alto, tá certo? Um dedinho ali de zero alto, tá? Sem frescura. Então, né, você percebe que a máquina ela marca, tá? Bem precisa, tá? Ela faz marcações bem precisas e obedecendo, tá? Esse corte aí no formato em V, tá certo? Então já coloquei na intermediária ali, certo? Já venho dando um leve beliscada, tá, pessoal? Só beliscando ali até a metade do dedinho que eu tinha marcado, tá certo? E venho contorcendo ali, certo? Fugiu o foco, não deixei fixo o foco, né, pessoal? E ficou fugindo um pouco, mas dá pra gente interpretar bem esse corte, tá certo? Então já fui ali na intermediária, agora vou nela baixa, tá certo? Isso daí sempre no sentido em V, tá certo? Já vou para o outro lado, tá? Já faço a marcação ali do zero alto, tá certo? E a gente já vem ali para fazer o disfarce, tá certo? Então, para a gente não perder o foco, a gente já faz exatamente essa preparação, ó. Feito isso aí, ó, zero alto, vou vir com a intermediária, tá certo? Então perceba que o tom do cabelo é claro, mano, e não aparenta ter essa diferença do zero para o zero alto, mas você precisa trabalhar ali com a intermediária, certo? E posteriormente, né, para dar mais perfeição, dá uma beliscadinha ali com o zero, tá? Só para tirar esses pontinhos ali que de perto dá pra gente perceber.
Então, pessoal, perceba que eu uso muito, cara, técnicas de atalho, tá? Então vou utilizar o pente meio alto, tá certo? E vou elevando ele fazendo um movimento reto, tá? Então perceba que o movimento que a máquina está fazendo realmente é o movimento, tá? Sem acelerar, tá certo? Eu só me sinto trabalhando mais rápido, cara, e os seus movimentos têm que ser bem precisos quando você trabalha com a máquina de 7.000 RPM ou mais. Então já vim aí com a intermediária, esfregando ali, tá? Já naquela forma de V, e já vim fazendo disfarce ali naquela parte, tá? De trás. Então já vim fazendo ali, ó. Já coloquei na intermediária, já vim para aquela parte da frente, tá certo? Então quando você trabalha com uma máquina dessa, pessoal, a chance de você errar um disfarce como esse é enorme, cara. Você errar ou você deixar para corrigir muita coisa. Sabe por quê? Porque ela tira, vamos dizer, uma precisão enorme. Então, é por isso que você não vê muitos barbeiros utilizar uma sênior da UAU para fazer disfarce. Tá entendendo? Então, para não ocasionar de eu vir, pessoal, cometer o erro que eu estava mencionando, eu preferi não arriscar. Então, coloquei o pente 1 na alta, esfregando ali naquele cantinho. Com a máquina uma rotação menor, eu conseguiria fazer esse disfarce aí, tá? Sem utilizar o pente 1, por quê? Porque a outra máquina ela não tem essa precisão, tá? De comer e de retirar tanto. Então, já aproveitando esse lado, tá? Já vou fazendo a conexão já com o pente 4, tá certo? Então, já vou vindo fazendo a redução ali do pente 4, quebrando ali, tá? Um pouco do movimento reto. Não quero tirar muito esse volume, por isso que eu só tô passando o movimento reto, tá? Porque precisa desse volume para dar um formato no rosto do cliente. Então também já vem com ali o 2 alto, tá certo? Esfregando naquela área de conexão. É uma forma bem prática e muito mais rápida, tá? Do que a própria tesoura. E outra, mesmo que você deixe um tom acima marcando, como é o caso que eu irei deixar, quando você puxa o pente, você vê que ainda ficou uma pequena camada. Só que já ficou uma camada mais próximo do pente 4 para disfarçar. Então fica muito mais fácil ainda. Quanto mais baixo o seu pente, você vai usar a tesoura, mais difícil. Quanto mais alto ali aquela área de conexão, fica mais fácil. Depois você tira essa marquinha facinho, facinho. Então, ó, passei o 2 alto, 2 baixo, 1,5 baixo agora, tá? Poderia ser o alto. Se o alto não tirar essa marcação, eu viria com ele baixo. Mas eu já vim com ele baixo ali já, retirando aquela marcaçãozinha. E ficou esse lado aí, tá? Pra gente vir só fazendo a conexão com a tesoura, tá? Posteriormente. Tá esse lado, ó, finalizado. Vindo para esse outro lado, lembrando que essa área de limpeza foi feita com o pente 1,5 na alta, tá certo? Então eu vou utilizar o mesmo princípio do outro lado, tá certo? Meia com alavanca alta. Então estou vindo com a meia com alavanca alta. Então venho ali suavizando, tá? Então perceba que ela dá uma precisão muito rápida, mano, no corte, tá? Mas você precisa ter uma adaptação muito top com ela, tá certo? Não vou negar não. Essa máquina aí, quando eu tô bem apressado, mano, essas máquinas potentes aí, o disfarce sai muito rápido, mano. Mas eu prefiro trabalhar mais tranquilamente, já que eu trabalho com o tempo necessário para mim executar os cortes e as finalização com mais paciência, tá? Então, um corte como esse aí, pessoal, eu marco apenas 45 minutos, tá? Para cortar e finalizar, como vocês vão ver, tá certo? Ver no final do vídeo. Então, foi com a meia alta, intermediária e ela baixa ali, esfregando, tá certo? E vem esfregando, tá? Meia baixo, tá certo?
para ir suavizando essa marcação. Então, perceba aí que mesmo você utilizando técnica de atalho, tá? Esse lado aqui, eu não, cara, não precisei utilizar o pente 1, né? Porque aí já encaixou perfeitamente no resultado que eu queria. Então, estou utilizando o pente 4, tá certo? Esse cabelo vai ser jogado desse lado para o outro. Precisa deixar um volume também para dar um formato no rosto do cliente. Do pente 4, tá? Preferi utilizar o pente 3 para ir conectando mais adequadamente. O outro lado deu um salto do 3 para o 2 alto, né? Mas para você ver que o que importa é você entender o que você está fazendo, tá? Então esse V aí bem suave, tá certo, pessoal? Tem inscritos aí no canal que perguntam: Gutinho, que corte é esse? E o cara, se você pedir um corte em V, pode ser que o cara vai deixar bem escurão, bem marcadão, mas é característica minha fazer dos meus cortes uns cortes bem suave, né? Então é um degradê em V suave, né? Então perceba que eu estou passando pente 2, tá? Pente 3, pente 2. Se não ficou do meu agrado ou do seu, tá? Vou utilizar o pente meio, mas aí eu utilizei o pente 1, tá? Para dar uma acentuada a mais nesse formato em V. E perceba que o que eu não fiz anteriormente, eu fiz agora, tá? Não tinha utilizado o pente 1 alto, estou utilizando, tá? Nesse momento aqui agora. Então o fade ele vai ficando mais limpo, né? Bem mais uniforme, bem mais acentuado, cara, para visão de perto, de longe, tá? De onde você vir olhar, você vai ver esse corte bem natural e bem top. Então já venho ali com a P700 da Pop Barber, já alinhando aí esse pezinho, tá? E ao mesmo tempo já retirando esse resto desse cabelo. Então, aproveita ali, já faça aquela limpeza, tá? Já faça essa limpeza geral aí. Retiro todo o excesso, cabelo bem fino, né? A gente já faz o acabamento com a própria máquina, não tem problema nenhum, tá? Fazer com a própria máquina. Você em seguida vem com a lâmina só retirando, eu chamo de rebabo, o restinho dos fios, né? Que ficou, tá? Então, feito isso, já passando a navalha ali no pezinho, tá? Já podemos vir fazer o corte da parte do topo. Então esse corte da parte do topo vamos fazer de forma bem tradicional, tá certo? Vê aí que o cabelo do cliente aparentemente, né, bem seco, né, sem forma, parecendo uma palha mesmo. Então molha esse cabelo. Em seguida eu venho ali, tá, com hidratação, passando uma hidratação para esse cabelo aí ficar bem macio, cara, e ficar bem mais fácil da gente vir retirar aí, né? Com a tesoura, vir puxar, dividir, seja fazer o que for, tá certo? Muitos aí dizem: ah, eu sou groome. Mano, se você passar essa hidratação, você não vai precisar usar grooming. Que o grooming as pessoas dizem que é para finalizar, tal, dar esse peso, essa textura toda, tá? Mas não é só grooming não. Tem vários segredos para você executar e já avisar o corte pro futuro, tá? Aí eu quero só deixar o corte macio. Se eu quisesse deixar esse cabelo de uma forma mais fácil para mim pegar e já avisando o penteado, eu poderia passar um pouco de gel cola também, tá? Para dar uma aderência a mais no cabelo e uma fixação, mesmo secando, ia ficar no cabelo mais durinho no lugar, tá certo? Então vim ali de forma bem tradicional mesmo, tá? Com a mecha ali central, mecha guia central, tá? Mechas consecutiva, que é o nome dado a esse tipo de técnica, né? Para mim é uma técnica tradicional. Por quê? Porque
todos os barbeiros a utilizam, se não todos, mas eu aprendi a corrigir defeitos através dessa técnica. Para mim ela é uma técnica de correção, mas eu aceito sim como uma técnica de corte, pois é uma forma que você corta o cabelo, corta o topo bem rápido, mano. Pronto, vem mecha, mecha, pessoal. Tá? Você pode fazer isso, depois pode vir aferindo verticalmente, tá? Mas esse aqui eu vou verificar, tá? Através do pente corrido, tá? Vou colocando e fazendo como se fosse uma correção na vertical, só que com o pente livre, tá? E já venho retirando, tá? Algumas irregularidades que havia ficado. Então, da mesma forma, ainda continuo deixando o tupete um pouco mais alongado, tá certo? Venho para a próxima mecha, já da parte de trás mesmo, e venho, tá, alinhando também esse cabelo. Então perceba que o corte de cima, cara, é um corte bem rápido, né? Muitos barbeiros aí iriam dizer: tá, pô, Gutinho, você já fez o corte aí, tá, em 16 minutos de vídeo. Mano, sem finalizar, os cortes são feitos bem rápido, tá? Agora a finalização requer de você um pouco mais de cuidado para você secar. Perceba que eu estou secando a partir da parte menor, né? E você já vê que quando eu estou secando, o formato do rosto do cliente ele vai, né, ficando bem enquadrado. E isso daí eu vou tirando essas pequenas diferenças com o cabelo seco, tá? Então vou vindo no máximo mesmo, secando, certo? Peço muito para o cliente baixar a cabeça aí, mas esse daí tava tão desligado do mundo que eu preferi deixar ele. Eu não gosto, cara, de ficar abaixa aí, mexa para cá, mexa para lá, né? Eu gosto de deixar o cliente bem à vontade, tá certo? Mas de vez em quando eu peço, quando ele tá ligado aqui no trabalho, eu digo: não, baixa aqui, parceiro, para mim ficar mais fácil de eu secar, aqui já tá numa posição meio desconfortável, né? Mas esse daí realmente, pessoal, sequei meio desconfortável, tá? Mas vou chegar ao resultado que eu quero. Então perceba que eu vou secando, vou vir aqui para frente, dar uma esticada, tá certo? Só dando uma acelerada aqui, tá? Pra gente encurtar mais, secar aqui, secar ali, secar esse topete. E após seco, pessoal, olha só essa aresta, tá? Então veja só essa aresta. Então ela ainda tá precisando de uma uniformidade, tá certo? Então vem com a tesoura de debaixo ali, ó. Só tirando as pontinhas e penteando e observando. Venho tirando as pontinhas, certo? Pentio esse cabelo para observar. E vou dando continuidade para a parte de trás e para o outro lado também, tá certo? Então, ó, venho tranquilamente, tá? Só finalizando e fazendo, né, um encaixe bem natural, tá? Esse encaixe bem natural com fade e aresta, tá certo? E topo também. Então venho com muito cuidado, com paciência, com tranquilidade, tá certo? Faço aí o encaixe da coroa, né? E passo para o outro lado, tá certo? Já fui para o outro lado, pessoal, também, tá? Então perceba que esse cabelo tá um pouco pesado. Então eu vou vir com a tesoura desfiadeira fazendo esse movimento, ó. E elevando, tá certo? Quando você faz isso, você transforma esse cabelo aí, vamos dizer assim, ele em várias camadas. Desde o primeiro corte ao segundo, terceiro ou ao quarto, assim como você queira, tá? Determina a altura que você quer desfiar, dá a tesourada levando o dedo levemente e acompanhando também com a tesoura, tá certo? Esse tipo de desfiar o fio nunca havia visto ninguém, cara, fazer, tá? Perdão se você faz isso aí, mas comecei a fazer isso daí há muito mais de 5, muito mais, uns 7 anos atrás,
tá? E percebi que é diferente de você dar apenas uma tesourada. Você dá uma tesourada, marca. Quando você faz isso aí, você pega o cabelo, o bolo de cabelo, vai procurar, você não vê esse cabelo cortado, né? Isso daí ele faz baixar o volume, tá? E tirar as ondulações mais do cabelo. E quando a gente finaliza, cara, com a escova, né? Dá uma caprichada a mais, tanto na escovação como também para soprar os fios que foi retirado. E o cliente ali sair com o cabelo mais limpo, tá? Já que a gente não lava. Então a gente tem todo o cuidado de secar, jogar o ar frio para voar aqueles cabelos do cliente. Então tudo isso vai de cada profissional, certo? Ah, cabelo bem alinhadinho aí agora, tá? Já penteando esse cabelo, colocar ele numa posição pra gente vir fixar, tá? Vim fazer a fixação desse cabelo. Então tô penteando aí, vou jogar o vapor, tá? O laqui que eu tenho disponível é o Charme Black, tá? O extra forte. Então vaporizo ali uma quantidade, tá certo? De fixador. Pra colar bem, cara. O penteado ficar bem finalizado. Então um penteado assim, cara, a gente cobra aí, né, um adicionalzinho no corte aí, né, R$ 5 a mais. Mas se o cara vir em outro dia fora do corte é 10, né, e aí você vai conquistando uma forma de fidelizar seus clientes e também de vir aí, tá, a ter um lucro a mais. Então perceba aí que eu finalizei, colei, tá? Fixei todos os fios. Vou vaporizar mais um pouco, porque agora eu vou chamar de blindar. Vou blindar esse penteado, tá? Então tô jogando bastante, cara, spray, tá? Fixador. Em seguida agora vou colar esse penteado. Colar como? Eu venho com um pente mais, vou chamar assim, prancha, tá? Não apertando, pessoal. Venho vaporizando o ar quente, certo? E vou colando esse fio de forma bem leve, passando um pente leve. E o vapor quente, ele vai colando os fios que estão soltos, tá certo? Então vai ficando o penteado bem alinhadinho, cara. Bem top mesmo, tá? Aí, dependendo do cliente aí, mano, o penteado aí chega a passar 2, 3 dias, tá? Com uma ótima escova e com fixador, né? O cliente fica aí, né, com uma aparência mais top por alguns dias, tá certo? Então eu colo todo esse fio. Tá andando numa moto, um bloco de farol é R$ 8.000. Vai, tudo como é. Aí, meu amigo. Não, cheio. Deixa o bigode. Deixa eu ver aí, depois eu peguei. Depois ajeita. Foi que eu aprendi a gravar. Você já tá na idade, pai de família, né, não? Eu aprendi a gravar, pô. E aí o cara vai esperar chegar, né? Eu acho que tinha essa foto lá. Aí eles mandaram trazer pra testar, pra ver se colava, né? Não. Mandaram pra roça de Maceió e mandaram pra roça daqui. 3 dias antes a roça de Maceió nem saía da base. Ficava todo mundo na base. Essa moto não a gente anda não. É isso aí, finalizado mesmo, pessoal, nos ângulos, ó, 100% natural, é isso aí. Então se você curtiu dessa técnica, desse vídeo top, completo, cara, olha a simetria, olha o visagismo, tá? Então deixa o seu like, curte, comenta, compartilha, né? Ajuda o canal aí compartilhando, né? Porque isso é dado de graça, então colabora compartilhando esses vídeos aí e deixando seu like, é claro, né? Tamo junto.